E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscreva no canal e faça parte da família, são todos muito bem-vindos, mas vamos lá. O sentimento dos negócios entre as grandes empresas japonesas no período de abril a junho atingiu o nível mais baixo em 11 anos, em meio às consequências da pandemia, Uma pesquisa do governo mostrou na quinta-feira. O índice de confiança que cobre as empresas capitalizadas em 1 bilhão de ienes, que dá bagatela mais ou menos de 9,3 milhões de dólares ou mais, caiu para menos de 47,6 em relação aos 10,1 do trimestre anterior. Pelo terceiro declínio trimestral consecutivo, mostrou a pesquisa conjunta do Ministério das Finanças e do Gabinete. O índice foi mais baixo desde que o primeiro trimestre de 2009 chegou a menos de 51,3 em meio à crise financeira global após o colapso do Lehman Brothers no ano anterior. O último número também foi o pior do que os menos 22,0 registrados no trimestre de abril a junho de 2011, após forte terremoto e tsunami que atingiu o nordeste do Japão em março daquele ano. O índice é calculado subtraindo porcentagens de firmas que relatam condições de piora das que observam melhorias. Consideramos que esse resultado é um reflexo das condições extremamente graves da economia como um todo devido ao coronavírus, disse uma autoridade do governo a repórteres. A pesquisa abrangeu 14.522 empresas capitalizadas em 10 milhões de ienes ou mais, das quais 10.211 ou 70,3% responderam em 15 de maio. A taxa de resposta foi cerca de 10 pontos percentuais menor do que já o habitual, já que algumas empresas aparentemente não responderam ao tempo devido à disseminação é que eles falam teletrabalho, tá? No Brasil é home office. E ao impacto do coronavírus, segundo o funcionário. No Japão, um estado de emergência foi declarado em abril e as autoridades solicitaram que as pessoas se abstivessem de sair, e empresas não essenciais fechassem temporariamente. Após uma tendência de queda no número de novos casos do coronavírus, a declaração de emergência foi totalmente retirada em 25 de maio. Por setor, o grande índice de não fabricantes ficou em 45,3 negativos, abaixo dos 6,6 negativos no trimestre de janeiro a março, e atingindo o nível mais baixo desde que os dados comparáveis foram disponibilizados no trimestre de abril e junho de 2004. O sentimento se deteriorou principalmente nas indústrias de turismo e entretenimento, que sofreram quedas significativas no número de clientes devido à pandemia, disse o funcionário. O índice para grandes fabricantes caiu para menos 52,3 em relação aos 17,2 registrados no trimestre anterior, atingindo o nível mais baixo desde o menos 66,0 em janeiro a março de 2011. O agravamento da confiança nos negócios de fabricantes de automóveis e fabricantes de autopeças contribuiu mais para o resultado geral, de acordo com o oficial. O índice para pequenas empresas capitalizadas em 10 milhões de ienes ou mais menos de 100 milhões de ienes, desculpa as paradas que eu preciso dar aquela traduzida assim básica e dar aquela melhorada, senão não faz sentido. Também caiu acentuadamente para 61,1 no trimestre de referência em toda a indústria.
Aí no caso ficaria menos 25,3 no período de 3 meses anterior. Para as empresas de porte médio, capitalizadas em 100 milhões de ienes ou mais, mas só que menos de 1 bilhão de ienes, então é de 100 milhões de ienes até 1 bilhão de ienes. O índice caiu menos de 13,1 para, caraca, para 54,1. Os resultados para as pequenas e médias empresas marcaram os níveis mais baixos desde o segundo trimestre de 2004, segundo o funcionário. Olhando para o futuro, o índice que previa as condições de negócios para as grandes empresas nos 3 meses até setembro ficou em menos 6,6, rebaixado de mais de 4,2 na pesquisa anterior, que refletia o sentimento em 15 de fevereiro. A revisão em baixa estava possivelmente ligada ao adiamento de um ano das Olimpíadas de Tóquio e Paralimpíadas, que estavam originalmente programadas para esse verão. As perspectivas para o trimestre seguinte, até dezembro, chegam a mais de 2,3. É aquilo que eu estava falando também, né? Muita gente me criticou, mas se tornou um fato aí. Que o adiamento das Olimpíadas, né? A Olimpíada se tornou um grande elefante branco para o Japão, né? Porque não sabe se vai acontecer realmente. O Japão, né, fez investimentos, né? Algumas empresas japonesas fizeram investimentos. Tanto que na época tá muito bem, a gente fala bentoyas, tá? Aquelas fábricas que fabricam comida, né, aqui no Japão. Eles estavam fazendo investimentos pesados, tá? Tanto que principalmente na contratação de funcionários, eles estavam já querendo contratar bastante funcionários para fazer o treinamento desse povo, para quando chegasse na hora de pico, tá todo mundo já alinhado. Claro que o pau ia comer de uma tal forma que muita gente ia começar falta no serviço, tá cansado ou tem algum motivo para fazer, e já ter pessoas já ali engatilhadas para poder já cobrir aquela outra pessoa que vai faltar. Então as empresas estavam fazendo esse tipo de investimento. Claro que também investiram no caso assim, tem aquelas bandejas, né, para poder colocar comida e etc. E foi tudo jogado fora, tá? Isso é só o exemplo dos bentoyas, fora as outras empresas. Então, muitos investimentos foram jogados fora. E não se sabe se vai haver ainda as Olimpíadas e etc. Né? De qualquer maneira, tá aí, né, o sentimento do comércio em geral no Japão, que tá meio difícil para, né, dar uma levantada. Como eu já tinha falado nos outros vídeos, internamente no Japão, para trocar figurinha, a coisa vai andar. Só que não vai ter, como é que se fala assim, grandes horas de serviço. Tá? Vai ser uma fábrica ou outra, dependendo da demanda. Mas todas não vão ser. Por causa das exportações. Enquanto não houver as exportações, não vai. A coisa não vai andar. O Japão vai ficar só trocando figurinha internamente. E não vai crescer. Muito pelo contrário. Dependendo do gasto que ele tiver com a saúde e previdência, vai cair mais ainda. Isso se não houver uma segunda onda, né, de coronavírus. O que porventura pode acontecer. Ainda não estamos ilesos. Não temos no Japão 0 casos de coronavírus ainda. Então pode acontecer. O Japão está tentando se preparar para tudo, mas sabe como é que é, né? Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.